Quem é que já está almoçando aí, me assistindo nesse momento? Você sabe que depois de comer, às vezes fica bem difícil resistir a um docinho, né? A gente sente vontade, né? Por que sentir essa vontade? Sabia que, inclusive, pode ter até um horário ideal para consumir açúcar sem tanto prejuízo? Parece historinha, né? Mas a gente vai procurar a resposta de quem entende com essa mesa, inclusive, maravilhosa para te deixar você com água na boca. Mas cadê o Ralph Assé? Oi, Ralph! Roger, olha só que maldade essa mesa de doce bem na hora do almoço. O meu favorito já é esse aqui de coco, porque eu adoro doce que tem coco, prestígio. Mas tem sim horários adequados, né? Muita gente gosta de comer um docinho depois do almoço, depois de uma refeição, mas também tem que ter cuidado para não exagerar, tá? Mas quem tem as informações, quem sabe do assunto, é a Thalita Lobo, que é nutricionista. Thalita, obrigado, viu, pela boa tarde, né? Obrigado pela participação, né, aqui no J1. Me conta quais são esses horários mais adequados, né, para se comer um docinho, para a gente não exagerar, né? Prefere que as pessoas escolham o horário do almoço ou do jantar, das principais refeições. Por quê? Porque nesse prato do almoço ou no jantar, vai ter rico em proteínas, fibras, os vegetais, as verduras ali. Com isso, quando a pessoa for comer doce, ela não vai estar com tanta fome, ela já vai estar mais saciada. E outra, o índice glicêmico não vai aumentar tão rápido a glicose no sangue, que é o açúcar. Então, assim, preferencialmente nesses horários, nas alimentações principais. E que ela faça uma boa refeições antes do consumo do doce, para ela também não exagerar após esse consumo. Thalita, e tem muita gente que gosta muito de doce e acaba consumindo assim além da conta, né? Qual que é esse caminho para a pessoa consumir, mas de forma assim moderada? Para ela consumir de forma moderada, a gente pede que ela sempre esteja analisando qual o motivo que ela está consumindo. Ela nunca fazer estoque em casa, quando ela quiser comer, ela sair para algum local, sempre prestar atenção na mastigação, comer devagar, para ela prestar atenção também à porção que ela está consumindo desse doce, porque hoje a nossa preocupação, porque tem doce em vários tipos de alimentos, não somente no doce, vários alimentos industrializados, vem um consumo de açúcar muito grande, e as principais doenças hoje estão relacionadas ao açúcar. Qual a quantidade assim, por dia que a pessoa deve consumir assim, um doce? A gente, preferencialmente, 50 gramas. Certo. E agora tem pessoas que não podem muito assim comer açúcar, né? Tem que ter essa vigilância maior, mas tem um caminho que a pessoa consegue, né, comer um pouquinho, porque tem doces hoje em dia com uma baixa quantidade de açúcar, né? Sim, hoje em dia nós temos grande parte dos doces, hoje em dia a indústria de alimento vem fabricando doces com adoçantes, que são o que ele não entra na parte, ele não libera glicose na corrente sanguínea. Então, de preferencialmente, mas também tem que ter um alerta aí, porque muitos estudos mostram que o excesso de adoçante pode causar também algum malefício à saúde. Agora, Thalita, qual que é esse impacto se a pessoa chutar o balde, digamos assim, e consumir açúcar, consumir doce, assim, de uma vez? De uma vez, aí a gente pede sempre, assim, para ter esse alerta, olhar os comportamentos alimentares, de preferência buscar um profissional, um nutricionista, para a gente estar fazendo esse acompanhamento direitinho, saber qual é o fator que faz ela consumir tanto doce e trabalhar o comportamento alimentar desse paciente. Agora tem muita gente também que come um pouquinho mais de doce, às vezes está estressado, está com um dia assim não muito bem, come um docinho porque acha que vai tranquilizar. Existe isso mesmo? Quando você está ali na TPM, às vezes as mulheres comem mais doce na TPM também, mais açúcar? O que acontece? Porque o doce, ele libera a dopamina, mas ele libera uma parte de açúcar muito rápido e ele faz tanto o pique rápido, o pico da glicose, como ele cai também muito rápido. E depois, quando ele faz essa queda muito rápido, a pessoa já se sente sonolenta, triste, angustiada. Então, a gente pede de preferência, se ela também estiver sentindo, procurar frutas com fibras, minerais. Hoje em dia tem muitas frutas doces, tâmara, melancia, uva. Então, assim, procurar também uns alimentos mais saudáveis nesses períodos. Essa substituição, ela também é adequada? Ela é viável, é a mais recomendada, né, para ela fazer essa substituição, porque se ela começa a consumir doce para tirar a ansiedade, qualquer outra coisa, ela vai fazer um consumo muito grande, porque ela vai dar aquela fator de felicidade rápido e depois, quando cair, ela já fica sentindo sonolenta e já procurando novamente ter essa sensação.
Você comentou de consumir doce após as refeições, mas nada de trocar a refeição também por doce, né? Não, isso não pode ser feito de maneira alguma. E nas dúvidas ali, se pode comer certa quantidade, às vezes as pessoas fazem dietas também, é procurar essa orientação nutricional para saber a quantidade certinha e não passar ali do limite, né? Isso, sempre é bom procurar um profissional, porque assim a gente pode orientar nas consultas direitinho o que ela está consumindo e para ela também não colocar a vida dela também alguma doença, ela trazer alguma doença, patologia para a vida dela. Essa quantidade por dia que você comentou, a idade influencia? Se é criança, se é mais novo, se é uma pessoa mais idosa? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Influencia sim, a gente pede que criança até os 2 anos, a mãe não insira açúcar na alimentação dela e adolescente tem um consumo também padrão e a vida adulta e o idoso também a gente tem que sempre ficar em alerta, ele deve consumir menos até por causa da idade dele, pode vir agregar mais doença. Normalmente a partir dos 60 anos o risco de diabetes acontece maior na população idosa. Esse índice de açúcar, né, no organismo, na criança, ela atinge de qual forma? Qual que é esse impacto, assim, por exemplo, na criança e na pessoa mais idosa? Na criança hoje, um padrão que a gente não via antigamente era a obesidade infantil. Hoje em dia, devido aos alimentos industrializados, o excesso de açúcar, a gente está vendo muita obesidade infantil. Crianças antigamente que a gente não via com pressão alta, com diabetes, com problema renal, hoje em dia a gente já está vendo muito grande no consultório. Então essa é a nossa maior preocupação. E nos idosos, a parte da diabetes mesmo? A diabetes mesmo, e a partir dos 60 anos a gente tem que estar em alerta, ele tem que fazer uma alimentação melhor, até mesmo cada osteoporose, entendeu? Queda, então assim, o açúcar ele interfere em todo o metabolismo da pessoa. Tem algum doce indicado? Se a pessoa gosta de comer um docinho assim depois do almoço, tem algum que é mais indicado? Às vezes um bombom, um bolo ou qualquer doce pode ser consumido depois do almoço, assim? A gente recomenda que seja os doces mais naturais, que tem menos aditivos, e a gente recomenda também ele procurar, por exemplo, um chocolate 70% cacau, que tem menos quantidade de açúcar, entendeu? Então fazer essas trocas mais inteligentes. Interessante também, né, Thalita, porque hoje as dietas também incluem certos itens com açúcar, incluem também alguns docinhos, né? Tem dietas que costumam ter doces, né, dentro assim, daquele plano alimentar. Sim, hoje nós não trabalhamos mais com dieta restritivas, porque dieta restritiva vê que o paciente não adere, então assim, a gente tenta trazer sempre alimentação saudável, mas inserir sempre um doce, tudo, dali 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, após o almoço, para ficar uma alimentação mais variada para ele e ele conseguir também seguir mais adequadamente a rotina dele alimentar. E por que quando a gente come um docinho, vem aquele sentimento de culpa, às vezes, por comer um doce, Thalita? A gente vem com sensação de culpa, é porque a gente pensa assim, às vezes assim, nossa, saí da minha dieta, vou ganhar peso. Às vezes as pessoas pensam que é só aquele doce, mas não foi somente o doce, foi todo o contexto alimentar do dia, né? A gente tem que pensar no contexto como um todo, não é só aquele docinho que vai interferir. Perdemos sinal com o Ralph, mas ó, o recado foi dado, né?